O que há de verdade na história é de que o Corinthians já conversou com Pedro Martins e Felipão na busca por um substituto para Antônio Oliveira? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o São Paulo que resolveu bancar as dívidas que eu já havia contado para vocês do Arboleda para que a renovação do contrato acontecesse. Formação exclusiva no Palmeiras, o Verdão recusou duas propostas gigantes do exterior pelo atacante Luiz Guilherme, autor do gol da vitória contra o Independente Del Valle nessa quarta. Falo também sobre o Flamengo, que perdeu pela primeira vez na temporada e viu a chance de liderar seu grupo ficar mais distante. Tem ainda novidades importantes sobre o Atlético, o Cruzeiro, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, comentem tudo o que quiserem também, combinado? Agora, bora dividir uma dica importante. E a líder do mercado de apostas esportivas está de volta ao canal do Nicola e com enorme prazer que eu anuncio a Bet365 como patrocinadora desse vídeo. Certamente você conhece a Bet365, só queria lembrar que ela oferece todos os esportes, as melhores cotações e toda a segurança do mundo para você fazer sua fezinha. E ainda tem um bônus especial de até R$500, daqui a pouco eu falo sobre ele. Antes queria mostrar para vocês jogos dessa quinta-feira, por exemplo, à tarde tem Brighton e Manchester City, vou de vitória do City. Tem também pelo campeonato holandês, Heerenveen e PSV, acho que o PSV é bem favorito. Para completar, Go Ahead e Feyenoord também pela Eredivisie, vou de vitória do Feyenoord. Um pouquinho mais à noite, Libertadores da América com o Cerro Porteño e Fluminense, jogo para mim com cara de empate. Barcelona de Guayaquil e São Paulo, para mim, outro empate. Mas não para por aí, a Bet365 também separa apostas aumentadas, em que você pode fazer uma fezinha com valores melhores. Queria sugerir essa do Brighton contra o Manchester City, pagando R$2,75 para que isso ocorra. O Kevin De Bruyne precisa marcar gol ou dar assistência, o Phil Foden precisa marcar gol ou dar assistência, além da partida terminar com vitória do City. Interessante, né? Então vem se divertir comigo na Bet365, tô deixando um link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Você clica, faz seu cadastro e utilize o código Nicola para ter direito a 50% de bônus no valor do seu depósito, valor máximo de R$500, o valor mínimo para depósitos de 30. Então depositou 30, você ganha mais 15 em bônus, depositou R$100, você ganha mais 50 em bônus e por aí vai. O importante é você fazer seu cadastro agora e não perder as oportunidades que essa quinta-feira oferece. Combinado? Só para lembrar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos. Aderlan, lateral direito, teve uma fratura do quinto metacarpo da mão esquerda contra o Paysandu, passou por cirurgia e ainda não tem data para voltar. Já Medel retornou do Chile, onde foi visitar sua mãe com problemas de saúde e fica à disposição para o confronto de sábado contra o Criciúma. Outro que deve reaparecer é Payet, que está recuperado de uma lesão, está em forma física, só não tem condição para jogar os 90 minutos, deve se iniciar no banco de reservas. Quero contar também que Dentinho, ex-Corinthians, é o mais novo reforço do Amazonas, agora de forma oficial. O contrato foi assinado nas últimas horas. O atacante fica até o fim da segunda divisão, atleta que não joga desde 2022, quando deixou o Ceará. Já Rafael Cabral, novo goleiro do Grêmio, explicou os motivos que o levaram a trocar o Cruzeiro pelo tricolor gaúcho. Abre aspas, quando eu conversei com o Renato Gaúcho pelo telefone, ficou fácil tomar essa decisão. Fecha aspas. Para fechar o giro de notícias, o Red Bull Bragantino emplacou a terceira vitória seguida nessa quarta-feira, agora pela Sul-Americana. Vitória por 2-1 contra o Sportivo Luquenho, Copa Sul-Americana. Já Xavi, técnico do Barcelona, mudou de ideia e desistiu de sair do clube. Esse anúncio da saída havia sido programado para julho, mas diante dos bons resultados do Barcelona nas últimas rodadas e da relação bacana com o elenco, o Xavi continua até o fim da temporada 24-25. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que anda bem econômico na hora de contratar jogadores e técnicos. Só para lembrar, recentemente contei para vocês sobre um ranking dos 20 times da Série A e quanto cada time gastou com reforço, certo? O Cruzeiro apareceu apenas na 16ª colocação, investimento de R$11.800.000 nos 10 reforços para essa temporada. Só Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, Criciúma e Juventude gastaram menos do que a Raposa. Mas não para por aí. O Cruzeiro também tem se especializado em gastar pouco com comissões técnicas.
Só para lembrar, desde o início da era Ronaldo, os salários nunca se aproximaram de R$ 1 milhão. O Seabra, o atual comandante, ganha na casa dos 200 mil. Seu antecessor, Nicolas Camon, ganhava 600 mil mensais. Já o Zé Ricardo, que chegou de forma emergencial no fim do ano passado, faturava só, entre aspas, 180 mil por mês. O Pepa, seu antecessor, 300 mil mensais. Paulo Pesolano, que foi o técnico do time na Série B, ganhava 200 mil por mês. Com o acesso ele ganhou uma promoção e passou a ganhar 350 mil mensais. Só para completar, a título de comparação, vale a lembrança de que Gabriel Milito, técnico do Atlético, ganha R$ 1.200.000 por mês, valor que inclui também seus integrantes da comissão técnica. Será que a dificuldade do Cruzeiro também passa por essa economia, que muitas vezes parece burra? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Galo. Júnior Alonso será reforço atleticano? Posso contar para vocês que dentro da SAF do Atlético há entusiastas da ideia. O Júnior Alonso sempre deixou boa impressão nos torcedores e também nos acionistas, mas a operação não será simples. Ele tem contrato com o Krasnodar da Rússia até julho de 2025. E para contratá-lo na metade do ano, o Atlético vai precisar desembolsar uma boa grana, até porque o Júnior Alonso é titular absoluto do vice-líder do campeonato russo e custou 8 milhões de euros. Até por isso, o Gabriel Milito já começou a pesquisar alternativas para a zaga no seu país, na Argentina, onde talvez o Atlético consiga alguém mais barato. O Galo está em busca de pelo menos mais um zagueiro para metade do ano, até porque o Milito vai usar com boa frequência o esquema com 3 zagueiros, aumentando a necessidade de mais um defensor. Só para completar, números do Júnior Alonso nessa temporada: 31 partidas e 2 assistências, jogador absolutamente titular lá no Krasnodar. Quero falar agora sobre o São Paulo, que vai assumir todas as dívidas do Arboleda no mercado para que a renovação aconteça. Contei para vocês há muitas semanas sobre as dívidas superiores a 5 milhões de reais que o Arboleda tinha com o mercado. Você lembra, né? Enorme repercussão, barulho. O Arboleda chegou a fazer uma ironia no Instagram dele, dizendo que não tinha nada disso. Pois bem, o GE informou nessa quarta-feira que o São Paulo renovou o contrato com o Arboleda, assumindo 100% das dívidas que ele tem com o mercado. O que é o mercado? Com empresários e também com empréstimos. Ele pegou 2 empréstimos. Um no valor de 200 mil, o outro no valor de 250 mil, não pagou nenhum deles. O Arboleda tem dívidas grandes com empresários. Ele assina com os empresários, rescinde o contrato sem completar o acordo e esses empresários passam a processá-lo. Somente a Eurofoot cobra cerca de 6 milhões e meio de reais do Arboleda. Em 2020 a dívida era de 3 milhões, o Arboleda assume essa dívida, nunca houve o pagamento e a dívida hoje já é de 6 milhões e meio de reais. Tem também um processo da Kirin Soccer contra o Arboleda, que inclusive está prejudicando o São Paulo. A receita do prêmio do título da Copa do Brasil quase foi penhorada pela Kirin Soccer por conta desse problema com o Arboleda. Diante desse cenário, o que o São Paulo fez? O Tricolor aplicou 5 milhões e 500 mil reais no Banco Daicoval e essa grana vai ser utilizada como um seguro para que o Banco Daicoval atue como um fiador dessa dívida do Arboleda. Então, o São Paulo intermediou uma carta de fiança com esse banco no valor de 7 milhões e 900 mil reais para que todas as dívidas do Arboleda sejam pagas durante esse período de contrato. O Arboleda vai ter direito a um aumento de salário e direitos de imagem, ele vai saltar de 500 mil para 800 mil reais. Já as luvas deixarão de ser pagas para que o São Paulo possa resolver esse problema com o zagueiro equatoriano. O vínculo se encerrava em dezembro desse ano, foi estendido até dezembro de 2027. Arboleda, você já tem mais de 30 anos de idade. Se continuar gastando dinheiro à torto e à direito, você vai ser um cara pobre assim que se aposentar. Então, juízo, né? Bora falar agora sobre o Flamengo, que perdeu a primeira partida na temporada. E a derrota pode complicar o rubro-negro na busca pelo primeiro lugar na Libertadores da América. Nessa quarta-feira, jogando em La Paz, na altitude, o Fla perdeu por 2-1 para o Bolívar. Curiosidade, os 2 gols do Bolívar marcados por brasileiros, o Chico da Costa e o Bruno Sávio. Já o gol rubro-negro não foi marcado por um brasileiro e sim por um uruguaio, Matias Vinha. Por conta da derrota, o Flamengo se complicou no grupo, não em relação à classificação, mas em relação à primeira colocação. É que o Bolívar foi para 9 pontos, depois de 3 jogos e 3 vitórias, o Flamengo estacionou nos 4 pontos. O grupo ainda conta com o Milionários com 1 ponto, o Palestino com nenhum ponto. Hoje esses 2 times se enfrentam na casa do Palestino, lá no Chile.
Se, por exemplo, o Milionários ganhar, ele se iguala ao Flamengo com 4 pontos. Para que consiga a primeira colocação, o Fla vai precisar vencer os seus 3 jogos no retorno para chegar a 13 pontos. Só que aí vem um detalhe. Se o Bolívar vencer o Milionários e também o Palestino, o Bolívar será o primeiro colocado do grupo. Acho que o jogo-chave para essa liderança do Flamengo vai ser o confronto entre Milionários e Bolívar na casa do Milionários, na Colômbia, onde o Fla perdeu 2 pontos. Em meio a todo esse contexto, a hashtag #ForaTite esteve nos trending topics do Twitter. Sim, por mais maluco que possa parecer, foi só a primeira derrota do Flamengo na temporada rubro-negro, que foi campeão do Campeonato Carioca e faz um campeonato brasileiro bom. São 7 pontos conquistados depois de 9 disputados. Ainda assim, houve quem pedisse a demissão do Tite, isso está completamente descartado, mas o Fla perdeu a invencibilidade e viu a distância para o primeiro colocado do grupo aumentar bastante, são 5 pontos de diferença. Hora de falar sobre o Corinthians e repercutir notícias que surgiram, especialmente ao longo da quarta-feira, de que o Timão já estaria em busca de um substituto para o Antônio Oliveira. O pessoal da RCI Sports afirma que Pedro Martins, técnico português que dirige o Algarrafa, já tem negociações com o Timão. Outro nome especulado de Luiz Felipe Scolari, a notícia de que ele foi oferecido ao Corinthians e tem seu nome avaliado pelos dirigentes alvinegros. O que eu fiz? Entrei em contato com o braço direito do Augusto para entender se de fato existem negociações, se o Corinthians já busca um substituto para o Antônio Oliveira. A resposta foi não. O Augusto gosta do Antônio Oliveira, o elenco adora o treinador português, a relação dele com os funcionários é ótima. Então, nesse momento, o Corinthians ainda não discute a demissão do Antônio. Nicola, mas se perder para o Fluminense ele cai? Aí a situação muda de figura. O Corinthians chegaria ao final da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro com apenas 1 ponto na zona do rebaixamento, sem vitórias contra times importantes. O Timão tem só uma vitória contra equipes da primeira divisão, ou de primeira divisão, né? Porque essa única vitória se deu contra o Nacional do Paraguai, time que é vice-lanterna do seu campeonato nacional. A pressão é grande, a pressão existe, mas não há a intenção do Augusto de mudar antes de um eventual novo tropeço contra o Fluminense. Ele sabe que se ele demite o Antônio Oliveira agora, ele vai voltar a ser criticado, assim como foi quando da demissão de Mano Menezes. Afinal de contas, o Antônio só tem 15 partidas no comando do Corinthians. Só para completar sobre o Timão, preciso revelar para vocês que o Duílio Monteiro Alves pegou 10 milhões e 900 mil reais emprestados com o Fernando Garcia em dezembro do ano passado. O que o Duílio fez foi antecipar 2 parcelas que o Timão receberia nos meses de janeiro e março pela venda do Pedro ao Zenit. Detalhe importante, se essas parcelas cairiam em janeiro e março, e o Duílio antecipou, ele tirou esse dinheiro do próximo presidente para resolver problemas do Timão da sua gestão. O Fernando Garcia tem se recusado a responder se essa grana já foi devolvida pelo novo presidente alvinegro. Bora falar agora sobre o Palmeiras, informação exclusiva. Luiz Guilherme, autor do gol da vitória alviverde por 3-2 contra o Independente Del Valle no Equador, já teve 2 propostas recusadas pelo Palmeiras e as ofertas de clubes gigantes. O Mônaco da França e o Liverpool da Inglaterra sugeriram 20 milhões de euros ao Palmeiras para que o negócio fosse fechado. Nos 2 casos, o Palmeiras entendeu que as propostas eram baixas. A ideia do Verdão para com o Luiz Guilherme é de vendê-lo por 50 milhões de euros. O Palmeiras sabe que nesse momento não é capaz de pegar esse dinheiro, mas a partir do momento em que o Luiz Guilherme for titular e tiver uma sequência bacana, o Palmeiras tem convicção de que pode alcançar tais cifras. Vale a lembrança de que o Endrick, que jogou durante muito tempo com o Luiz Guilherme nas categorias de base, foi negociado com o Real Madrid por 72 milhões de euros. Luiz Guilherme que deixou claro ao Abel que pode ser o camisa 10 pro lugar do Rafael Veiga. O Abel tem dito em todas as entrevistas que gostaria de um substituto para o Veiga. Luiz Guilherme teve esse papo com o Abel e, coincidência ou não, no jogo dessa quarta-feira contra o Independente Del Valle, quando o Veiga é retirado, é o Luiz Guilherme que entra nessa função de meia. E foi jogando como meia atacante, como legítimo camisa 10, que ele recebeu a bola no meio, puxou para a perna esquerda, bateu sem chances para o goleiro adversário para marcar seu primeiro gol como atleta profissional. Jogador que foi muito artilheiro nas categorias de base do Palmeiras, mas que no profissional ainda não havia marcado. Só para completar a respeito do Luiz Guilherme, atleta que chegou ao Verdão aos 11 anos de idade e tem 100% dos direitos econômicos presos ao Verdão, seja por 20, por 30, 40 ou 50 milhões de euros, o que for vendido é 100% do Verdão
baita negócio à vista no futuro não tão distante. Só para arrematar sobre o Palmeiras, quarta vitória de virada seguida do Palmeiras, quarta vitória de virada do Palmeiras em 2024. E a segunda vez que o Palmeiras vence o Independiente Del Valle no Equador. Só o Palmeiras conseguiu tal feito no país vizinho. Para arrematar sobre o Palmeiras, o Verdão é líder do grupo com 7 pontos, o Independiente Del Valle e o Liverpool têm 4 pontos, o São Lourenço aparece na lanterna com 1 ponto. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos à tarde. Tchau!